A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, faço parte da equipe 3, juntamente com o professor Joseone e a professora Seição, e estamos aqui para mais um programa EBD em Síntese Podcast. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e nós estamos estudando nesse trimestre lições temáticas que têm como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E a verdade prática declara o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje. A paz do Senhor, professor Joseone. Paz Senhor, pastor Fábio, Paz Senhor, professora Seição. Graças a Deus por mais uma lição maravilhosa, com um tema tão complexo que está em voga hoje. Então, hoje vamos tentar explorar a compreensão desse fenômeno, analisando principalmente o nosso posicionamento, principalmente o bíblico, sobre a questão do gênero. Então, que o Senhor nos ajude e que os professores tenham uma aula grandemente abençoada. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, professora Seição. A paz do Senhor, pastor Fábio, professor Joseone. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntamente com todos os professores para estudarmos mais uma lição a respeito da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Antes de entrarmos no assunto da lição de hoje, este tema é um tema que desperta muito interesse, porque os assuntos relacionados a sexo, gênero e orientação sexual são assuntos que diariamente estão sendo debatidos, são falados na sociedade, principalmente na imprensa, nas redes sociais, na política e em todo o sistema educacional de ensino. Então, como parte integrante da sociedade, que nós somos, igreja, evangélicos, e nós que temos a Bíblia como a nossa única regra infalível de fé e conduta, então nós evangélicos também precisamos ser esclarecidos sobre esses assuntos e se posicionarem de acordo com a perspectiva bíblica sobre esses temas. Então, nós precisamos também não somente conhecer o que é que estão ensinando lá no mundo, como também conhecer o que a Bíblia ensina sobre o tema. Aqui quero dar um conselho aos professores e professoras que vão ministrar esta lição nas classes de escola dominical, conduza a aula para enfatizar principalmente qual é a visão bíblica sobre o tema. O comentarista, ele coloca aqui, nos tópicos 1 e 3, a visão do mundo sobre o tema, e no tópico 2, a visão bíblica sobre o tema. Então, nós devemos gastar bastante espaço para falar a visão bíblica sobre o tema e evitar transformar a aula numa espécie de contra-ativismo LGBTQIA+. Vamos focar a nossa aula em mostrar a visão bíblica sobre o tema e defender a perspectiva bíblica sobre o assunto. Professor Joseone, o tópico 1 da nossa lição fala compreendendo o pensamento da transgeneridade, tópico 1.1, identidade de gênero. Então, o que é isso e como surgiu isso? Primeiro ponto, pastor Fábio, que além de examinar nossa visão bíblica, que é através do corpo, e considerando principalmente a questão biológica, tanto moral, como vive hoje da sexualidade, muita gente, nós temos que definir que são dois termos diferentes, segundo o dicionário de Letícia. Esse dicionário é o dicionário de transgênero.
Então, ela classifica transgênero e transgeneridade, que é o fenômeno sociólogo de um desvio de transgressão, isso segundo o dicionário transgênero, né? Então, transgeneridade é fenômeno sociológico de desvio ou transgressão do dispositivo binário de gênero. E o que é ser transgênero? É um tipo da pessoa envolvida numa atividade que cria fronteiras sociológicas. Então, olha só o que esse dicionário ele vai nos trazer. Mas, tradicionalmente, esse gênero ele era visto como uma característica inerente ao sexo, né? Então, identificando os indivíduos, tanto masculino como feminino, de fato, como os princípios bíblicos ele rege. Então, no entanto, a partir da década de 70, houve uma explosão disso aí, né, desse movimento, tanto no movimento feminista que começaram a usar o termo gênero, né, para diferenciá-lo do sexo anatômico, ou seja, ele diferenciava argumentando o quê? O comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas, ou seja, quem definia isso era a cultura, e não a pessoa que nascesse macho ou fêmea, isso não ia identificar o gênero dela, mas sim o seu comportamento segundo essa tradição. Isso, então esse movimento, eles enfatizam, né, que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas, tentam descolar ou desvincular o sexo biológico com a identidade de gênero, né, e diz que a pessoa não é obrigada a se comportar masculino e feminino de acordo com o sexo biológico. Professora Seição, existe, né, no vocabulário da teoria de gênero, ou perspectiva de gênero, ou também ideologia de gênero, conforme quem se pronuncia sobre assuntos, são termos assim diferentes. Alguns na academia gostam de enfatizar que o termo correto é teoria de gênero, outros falam de perspectivas de gênero, e outros, principalmente quem é contra essa teoria, chama de ideologia de gênero, ideologia no sentido de que é uma falsa consciência, uma ilusão, algo que está desconectado da realidade objetiva. Mas no linguajar, vamos dizer assim, no significado das palavras e dos termos, tem aí os termos cisgênero e transgênero. Então, professora Seição, explique aí para nós o que é que significa esses termos cisgênero e transgênero. É importante lembrar que, antes de entrar exatamente na explicação dos termos, que isso parte da subjetividade que nós começamos a lição falando sobre ela, né? Quando se tira a explicação, tirando a base da palavra de Deus, então se toma outras referências para explicar esses termos. É importante a gente deixar claro isso diante das nossas salas, diante das nossas classes. Nós vamos estar lidando, os nossos alunos têm diferentes faixas etárias e, de repente, pode ser um complicador, às vezes, trazer isso para eles. Mas a explicação é assim: cisgênero, como eles dizem, como eles explicam, é aquela pessoa que se identifica de acordo com a forma como ela nasceu. Eu sou mulher biologicamente, me identifico como mulher, então isso é cisgênero, né? E transgênero é aquela pessoa que já se identifica com uma sexualidade diferente do seu biológico, né? Um homem, por exemplo, um homem, tem biologicamente seu corpo masculino, mas se identifica de forma diferente, ele não se reconhece como homem. Então, isso é ser transgênero. E isso parte de toda uma questão de subjetividade, né? Quando a pessoa quer se identificar de acordo com aquilo que ela sente, de acordo com aquilo que, partindo dela mesma, do seu eu, diante da sociedade, diante da cultura, e ela passa a se identificar não mais considerando o fator biológico, o fator do corpo, mas sim o fator da sua subjetividade, né? E isso abre um leque para as mais diversas identificações que nós
vemos e vimos aí na contemporaneidade. É verdade, meus irmãos. Então, esse prefixo cis, da palavra cisgênero, tem a ver com igual, né? E trans tem a ver com diferente, né? Então, cisgênero é aquela pessoa que, no caso, é a grande maioria da população, são pessoas que se identificam com o sexo biológico de nascimento, tem uma expressão de gênero, uma identidade de gênero e uma expressão de gênero em consonância ou de acordo com o sexo biológico de nascimento, e a pessoa transgênero é aquela pessoa que tem uma identidade de gênero e uma expressão de gênero diferente daquela do sexo biológico de nascimento, né? E são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico, né? Então, é aquela pessoa que diz, a pessoa que nasceu homem, mas diz, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, eu nasci em um corpo errado, né? Ou a pessoa que nasceu mulher e diz que eu sou um homem que estou num corpo errado. Então, é essa dicotomia entre corpo, entre o critério anatômico, objetivo da natureza, genético, biológico, do sexo masculino e feminino, em oposição à percepção, à subjetividade da pessoa em como se percebe e como quer expressar o seu gênero. Então, é uma coisa assim, contrária à natureza ou antinatural. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. É uma sigla que cada dia mais está aumentando, cada dia está aumentando uma letra, fica até difícil das pessoas, de modo geral, acompanharem, né, as atualizações, porque todo dia está mudando essas coisas. E essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero não depende do sexo biológico. Então, é um conflito, a pessoa tem esse conflito percebendo-se diferente daquilo que a natureza biológica da pessoa está mostrando. Na psicologia, eles falam em disforia de gênero. A disforia de gênero é justamente a pessoa que é homem, mas ela se percebe mulher, ou a pessoa que é mulher, mas se percebe homem. Então, é uma disforia de gênero, ela acha que o seu gênero não está de acordo com o sexo biológico, ou o sexo biológico não está de acordo com o seu gênero. E aqui, professor Joseone, professora Ascensão, me faz lembrar, por exemplo, a questão da anorexia. Na anorexia, é uma doença em que a pessoa ela é magra, mas ela se percebe gorda. Ela, do ponto de vista objetivo do corpo, olhando para o corpo da pessoa, a balança. Então, a balança e o critério visual do corpo mostra que aquela pessoa é magra, mas ela se percebe gorda. Ela se percebe gorda, se olha no espelho e se acha gorda e precisa, vamos dizer assim, fazer dieta para emagrecer mais ainda, e é uma doença muito grave isso aí. Então, a ciência trata, em casos como, por exemplo, a anorexia, ao invés de tratar, tem a questão do corpo e da mente. Então, a ciência diz que o problema está na mente da pessoa. O problema está nesse critério objetivo. Então, vai fazer terapia, né, para poder fazer com que a pessoa perceba a realidade, porque é uma fuga da realidade, é a negação de uma realidade objetiva. Mas no caso da disforia de gênero, a ideologia de gênero, por isso que os que são contrários chamam de ideologia, porque é uma fuga da realidade. Aí, nesse caso, a psicologia, ao invés de orientar a pessoa para ter um tratamento para a pessoa se adequar ao corpo, aí, na teoria de gênero, quer mudar o corpo para se adequar à percepção subjetiva da pessoa. Professor Joseone, tópico 1.3, transgênero e sexualidade. O que é que nós podemos falar sobre esse assunto?
Sobre transgênero, a professora Conceição já deixou claro no segundo tópico sobre cisgênero e transgênero. Então, para a gente não confundir, existe, como eu já falei no início, transgeneridade, transgênero e identidade de gênero. São três condições diferentes que se percebe quase perceptível o mesmo, né? Por exemplo, como já falei, transgeneridade é um termo que se refere a uma condição de identidade, como é que a pessoa se identifica. Transgênero, a pessoa, como você deixou bem claro no tópico anterior, a pessoa se identifica que nasceu de um corpo de forma errada, né? Existe a identidade de gênero, que se refere como uma pessoa ela se identifica. Aí há uma espécie de qualificações para esses termos, né? Antes só tinha cinco letras, que era LGBT, e daí ao longo do tempo começou a crescer e começou a ter essa disforia, né? Como você frisou bem, tem que ser tratado tanto o corpo como mentalmente, porque o corpo ele é teleológico, ou seja, ele é o quê? O corpo humano é parte da natureza de Deus, então ele é a imagem de Deus. Então essa disforia começou a ter as classificações. Por exemplo, se eu hoje me denomino heterossexual, então vou ter atração pelo sexo oposto, né? E para esses termos que é usado, então você não vê nessa sigla a letra H de hétero. Então, para muitas dessas teorias, dessas ideologias, eu me identificar como hétero é até uma afronta para essas identidades, que homossexual, assexual, que não binário, a pansexual, e daí há uma disforia de gênero, aí dá a entender a identidade de gênero, é qual a pessoa ela se percebe, né? E há uma gama de qualificações para cada uma dessas. Por exemplo, homossexual, a gente encontra dois termos na Bíblia, lá em Levítico, capítulo 18, verso 22, e capítulo 20, versículo 3. Então, esse grupo, ele defende justamente nesses termos que aquilo ali era se refere a um termo ritual, e não ao termo causado sexualmente, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê que a palavra homo, ela se refere a mesmo, né? E, e sexo já deixa claro que é sobre a sexologia. Então, essa identidade de gênero, ela tem classificado as pessoas, felizmente, ela não sabe, muitas delas, o que elas representam para a sociedade, né? Por exemplo, uma não binária, ela pode amanhecer hoje homem, ela pode amanhecer mulher, ela pode amanhecer travesti, de qualquer tipo de disforia, né? Como a gente chama. E, infelizmente, essas classificações, de acordo com a Bíblia, que meu corpo, como ele é templo e morada do Espírito Santo, então, essa disforia para a Bíblia, ela causa um mal, assim, na lei de Deus, que na moralidade hoje para a gente que defende a prática de homem com homem, mulher com mulher, assim como a Bíblia recomenda, infelizmente, essa prática é caracterizada como pecado biblicamente. Pois é, por causa dessa teoria de gênero ou ideologia de gênero, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, então uma pessoa pode se identificar aí como uma pessoa que se identifica como transgênero, ela pode transitar livremente em qualquer tipo de relação sexual ou ter inúmeras orientações sexuais, inclusive fala-se hoje em mais de 70 gêneros, então é uma coisa muito complicada e uma afronta à criação de Deus e ao corpo, né, como parte integrante essencial do ser de cada pessoa. Professora Conceição, aqui no tópico 3 da nossa lição, falamos até aqui sobre o tópico 1 da lição, compreendendo, né, a transgeneridade, o pensamento da transgeneridade. Vamos passar para o tópico 3 da lição e depois a gente volta para o tópico 2, porque o tópico 2 falando da visão bíblica sobre o tema, aí a gente passa mais tempo no tópico 2. Aqui no tópico 3.1, o comentarista diz que a ideologia de gênero é uma depreciação da
heterossexualidade. Como assim? Inclusive, nós estudamos, né, a lição sobre a desconstrução da masculinidade. As lições elas estão relacionadas uma com a outra. Então, partindo de tudo isso que nós já comentamos aqui, nós vemos aí uma consequência, né? Os efeitos dessa ideologia, dessa ideia de transgêneros é justamente desprezar a ordem primeira que foi criada por Deus, né, e confirmada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, né, essa ideia primeira do Senhor ao criar distintamente homem e mulher. Então, como todo esse assunto nós estamos falando, considerando que nesse tempo presente as pessoas se identificam a partir de toda uma subjetividade, né? Então, elas abandonam aquele padrão inicial, padrão bíblico, né, que nós afirmamos aqui, de homem e mulher, e a partir disso, todo o resto vai ser definido a partir dessa subjetividade. Então, se eu agora relativizo sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, não está mais atrelado ao biológico, então todo o resto também vai ser, digamos assim, redefinido, vai ser ressignificado a partir dessa subjetividade. Então, casamento vai ser ressignificado, né? Os papéis sociais de homem e mulher também vão ser ressignificados. Então, os efeitos disso, os efeitos dessa ideologia, dessa ideia de transgênero, é justamente o que nós vemos em todo o resto da sociedade, né? Inclusive passando pela criação de filhos e tudo mais, a educação, a forma como se pensa, a forma como se lê o mundo. Então, diante disso, diante desse desafio, é necessário que nós, enquanto igreja, enquanto família, que tem a palavra de Deus como base, como princípio, como principal regra, como a única regra de fé e prática, nós devemos reafirmar esses valores partindo desse ponto. O ponto original da criação de Deus, o padrão criacional de Deus, a partir dos dois sexos, homem e mulher, né? E todo o resto que envolve as nossas vidas, casamento, família, deve ser definido a partir deste ponto, né? E indo na contramão daquilo que a sociedade vem apregoando. E a gente não tira da nossa visão, da nossa cosmovisão, o fato de que o mundo é caído, o mundo é corrompido, né? Já falamos aqui, reiteramos várias vezes nas diversas lições que nós estudamos, que tudo aquilo que o homem faz se opõe a Deus, naturalmente, né? E esses últimos tempos nós estamos vendo isso mais de uma forma mais enfática. Então, toda essa ordem que nós estamos assistindo, essa depreciação da criação, da ordem criacional de Deus, do fato de ter homem, do fato de ter mulher, do fato de ter ambos papéis definidos por Deus, né? Então, tudo isso ganha um desprezo dessa sociedade que escolhe não mais definir a sua identidade a partir daquilo que Deus criou, mas a partir daquilo que eles pensam a respeito de si mesmos. Então, como é uma cultura hedonista, que coloca sempre o eu acima de todas as coisas, então eles vão se definir a partir disso, a partir do seu próprio eu. Então, a partir desse momento, o que a Bíblia diz sobre homem, sobre mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher, o papel do homem e da mulher, para essa cultura que é hedonista, que se baseia a partir da sua subjetividade, isso não é mais interessante. Então, há esse desprezo pela ordem criacional de Deus. Então, a partir daí vem toda a crítica, né? Toda a construção de falas e ideias de que a Bíblia é machista, de que a Bíblia realmente fere, né? Às vezes até falas assim que não respeitam a liberdade do indivíduo, mas a gente entende
pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que a liberdade que o homem mais deseja é a liberdade para ferir os princípios de Deus e pecar, né? Então, por isso que nós vemos essa depreciação da ordem criacional de Deus, né? Dos papéis já definidos pelo Senhor desde a criação do mundo. É verdade, meus irmãos, na modernidade entronizaram a razão, colocaram a razão no trono, a Deus a razão, e agora na pós-modernidade colocaram no trono o eu, né, o eu subjetivo, a individualidade, o antropocentrismo, chegando a consequências muito grandes de colocar o eu, a autolatria como a medida de todas as coisas. Então, na pós-modernidade, temos esse relativismo, o subjetivismo, o hedonismo. Inclusive, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é hedonismo. E nessa pós-modernidade relativista, constrói-se muitas narrativas, muitas ideologias, muitas pós-verdades. E conforme diz o tópico 3.2 da nossa lição, construção de narrativas, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Os aspectos biológicos que são determinados geneticamente, que são objetivos, que são naturais, ficam em segundo plano, em segundo lugar, e o eu é que fica em primeiro lugar. É interessante que muitos desses ativistas da causa trans, do movimento LGBT, eles também são muito ativistas, não são todos, mas muitos deles também ativistas pró-meio ambiente, gosta de exaltar a natureza e viver conforme a natureza, mas quando a questão é de sexualidade, gênero, sexo, aí eles desprezam a natureza. Aí nessa parte aí, eles não querem seguir a natureza. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 1 que são relações antinaturais. Então, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, né, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente. Exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções, né, que chama no termo técnico cirurgia de redesignação sexual. Então, a pessoa nasceu homem, mas se percebe mulher, aí vai fazer cirurgias para amputar a genitália masculina, transformar a genitália masculina numa genitália feminina, vai tomar hormônios, então todo um tratamento hormonal e cirúrgico para transformar o corpo, para o corpo se adaptar a uma ideia subjetiva de como a pessoa se percebe no seu gênero, e isso é uma coisa terrível, porque muda muito as pessoas, e as pessoas vão ficar em conflitos intermináveis, porque ela é uma coisa e ela está querendo mostrar que é outra coisa. Uma pessoa, mesmo que faça uma cirurgia, todo um tratamento hormonal, uma pessoa dessa vai no médico, vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame, todo o que vai ser avaliado lá é de acordo com o sexo biológico, porque a fisiologia, as células, o DNA, toda a fisiologia da pessoa com base no sexo biológico. Então, esses tratamentos de redesignação sexual também geram muitos efeitos colaterais, muitos problemas também, problemas psicológicos com a identidade da pessoa. É um conflito interminável que a pessoa vai viver, um conflito interminável dessa questão, porque não se conforma ao sexo biológico. Então, isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Então, o que está muito forte hoje em dia é o movimento trans trabalhar isso na questão das crianças, e muitos governos, muitos parlamentos e muitos governos fazem de tudo para incentivar, facilitar uma criança
não tem ainda capacidade para discernir muitas coisas, então, muitos pais já criam e orientam a criança já nessa ideologia e não ensina a elas os papéis de homem, de mulher, de acordo com o sexo biológico. E, às vezes, tem crianças muito pequenas que têm esse tipo de percepção diferente, e aí os pais já procuram e se apressam logo a fazer cirurgia, fazer redesignação sexual e assim por diante. Então, isso causa muitos problemas e, na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado, né? Nasceu no corpo errado e tem muitos problemas. Aqui o nosso comentarista diz que, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que, primeiro, conflitos entre mente e corpo, que é essa disforia de gênero, a pessoa achar que nasceu no corpo errado e aí querer fazer uma mudança no corpo para adaptar o corpo à mente. Então, a Associação de Pediatras Americanos diz que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, né? Tratado em nível de mente, de psicologia, né? Para que tenha o alinhamento do gênero com o sexo anatômico, né? Com o corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo, como tanto se faz hoje em dia e se incentiva. Meninos não nascem com o cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Professor Joseone, um dos efeitos também dessa ideologia de gênero é a questão, dentro também da questão de construção de narrativas, é a questão da linguagem neutra, que às vezes pessoas podem até se ofender porque não é contemplada pela gramática. Só voltando um ponto, pastor Fábio, sobre a CRS, né, que é a cirurgia de redirecionamento sexual. Nós temos isso um caso no Brasil, que é a filha daquele jogador Toninho Cerezo, que em 2012 ela fez esse direcionamento, e em 2013 ela deu uma reportagem numa grande emissora que essa mudança não deixou ela feliz, né? Ela continuava os mesmos traços masculinos, né? Então, assim, não deixou ela feliz. E essa linguagem neutra, que também é chamada de não binária, meu ponto de vista, que fui estudando de letras, é uma insanidade mental. Para mim, insanidade mental, porque brigar de todos, né, para norma culta, isso é um tema assim totalmente fora da curva, né? Então, isso é uma tentativa, no meu ponto de vista, de neutralização da palavra, assim como esse viés que é neutralizar primeiro mente, corpo e depois a fala. Então, isso é um problema. Vão primeiro para a mente, depois para o corpo e depois para a fala. Então, para essa neutralização, isso é totalmente um ponto fora da curva. Por exemplo, a palavra pente, ela é masculino. Já quando vai do latim para o português, o latim tem masculino, feminino e neutro. Aí estão tentando trazer essa forma do latim para o português, que o neutro do português passou a ser o quê? Masculino, né? Então, cientificamente, ele quer mudar essa forma como falamos, né? E assim, quando eu digo a palavra todos, já inclui todo mundo. Quando eu digo a palavra todos e todas, eu estou fazendo uma redundância. Estou sendo redundante. Quando eu digo todos, já me refiro a todo mundo. Então, infelizmente, essa ideologia ela tem mais um viés político do que linguístico, né? Então, a gente vê, principalmente, alguns progressistas tentando fazer esse viés, tentando colocar essa ideologia, repito, primeiro tentando mudar pensamento, depois corpo e depois a fala. Então, esse viés ele é muito perigoso. É verdade, tem todo um trabalho de construção de narrativas e de doutrinamento ideológico para mudar a cabeça, a linguagem,
as ideias e as opiniões de todo mundo. Então, uma minoria barulhenta que botou na cabeça que nasceu no corpo errado, quer agora mudar toda a sociedade usando de artifícios que está sendo discriminado, que está sendo, não é contemplado, né, e de que está sendo oprimido pela maioria e tal, e não sei o quê, e quer mudar tudo e até as últimas consequências. E temos aí, além dos problemas já citados, tem problemas, por exemplo, no esporte, pessoas, mulheres trans competindo em esportes femininos e levam vantagem, estão ganhando medalhas. Eu acho que isso é uma afronta muito grande às mulheres, batem recordes, porque, do ponto de vista da constituição física, de resistência física, o corpo humano tem diferença entre homem e mulher. Então, você colocar um homem que se percebe mulher para competir com mulheres em alguns esportes, isso é uma desvantagem, uma afronta muito grande às mulheres. Cria também uma série de dificuldades com banheiros públicos, porque sempre, toda a história da humanidade, os banheiros públicos é banheiro masculino e banheiro feminino, e agora tem pessoas que não se identificam com sexo de nascimento, então tem homem que diz, bota na cabeça que é mulher que coloca na cabeça que é homem e vai usar o banheiro do sexo oposto. Isso tem dado muita confusão e muito problema, né? Muito problema. Bom, mas nós já falamos aqui o tópico 1 e o tópico 3 da nossa lição, enfatizando o que é essa ideologia de gênero, o que é que ela ensina, o que é que ela faz, e várias consequências dela para a sociedade. Mas nós devemos, meus irmãos, falar bastante sobre o tópico 2 da lição, porque o tópico 2 da lição fala sobre a visão bíblica, né, de sexo, gênero e orientação sexual. Então, nós devemos gastar bastante tempo nessa área. Sabemos, né, que o ser humano, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e cada pessoa humana é um ser integral, composto de corpo, alma e espírito. São partes indissociáveis do nosso ser. Então, nós não podemos fazer uma ruptura entre corpo e mente, como faz a ideologia de gênero. Então, todo ser humano, desde a sua concepção no ventre materno, é um ser sexuado, determinado biologicamente, macho e fêmea. Então, em todas as células da pessoa, do menino, do macho, tem o cromossomos XY, e em todas as células da mulher, da fêmea, tem o cromossomo XX. Então, isso é determinado biologicamente, e isso faz com que existam as diferentes, os corpos, né? O corpo do homem, o corpo da mulher, seja diferente em vários aspectos da morfologia, da anatomia, da fisiologia e também de algumas características cerebrais, e isso vai fazer também com que os homens e as mulheres tenham mais afinidade em desempenhar determinados papéis, né? Isso não tem nenhum problema, porque essas diferenças entre homens e mulheres não devem ser vistas sob a ótica da competição ou do antagonismo entre os sexos, mas sob a ótica da complementariedade, né? Deus criou o homem e a mulher para se complementarem e desempenharem diferentes funções, diferentes papéis, tanto no casamento como na família e na sociedade de modo geral. Então, meus irmãos, na perspectiva bíblica, devemos respeitar e não romper a relação, né, e a conexão natural de natureza cisgênera e binária, né, que é determinada por Deus, pelo Criador, que existe essa relação indissociável entre sexo biológico, gênero e orientação sexual. Professora Seição, dentro disso, qual que é essa visão bíblica? Como é essa relação entre sexo, gênero e orientação sexual de acordo com o padrão bíblico? Bom, partindo da definição que a Bíblia nos apresenta, é que
a maneira como a gente se identifica, ou como a gente deve se identificar, é respeitando a forma como o meu corpo foi criado. Se eu entender que Deus, no seu desígnio, ele teve um propósito com toda a criação, né? Deus tem um propósito com toda a criação e isso ele atribuiu ao homem, à mulher e também a toda a natureza, né? A gente vê isso, né, de forma aí nos animais, na biologia, e de forma que a gente deve sempre se voltar para isso. Para que eu fui criado, né? Eu gosto muito de falar isso quando eu falo para jovens, quando me dá a oportunidade, e vem essas questões. Para que eu fui criado? O modo como eu fui criado, propósito para o qual eu fui criado. Então, a maneira como eu me sinto, ela não define aquilo que eu sou, que é isso que nós estamos falando. O mundo, ele quer se definir e quer apregoar essa falsa verdade, essa mentira, de que a gente deve se definir de acordo com aquilo que a gente sente, ou seja, partindo de toda a subjetividade que pode haver. Então, aí não tem limite, não tem limite. Se a pessoa quiser se identificar como muitas aberrações a gente tem visto e vê na internet o tempo todo, né? Se a gente visse assim e olhasse com um olhar clínico assim de saúde, a gente ia dizer que aquela pessoa estava enfrentando sérios problemas. Como é que a pessoa se identifica agora como, sei lá, um objeto inanimado, uma porta ou qualquer outra coisa? Então, é um perigo quando se dá vazão a esse tipo de coisa. Então, a gente deve sempre levar em consideração que Deus nos criou e Ele deixou no nosso corpo a forma como Ele nos criou já escrito, determinado, é o propósito para o qual nós somos criados, né? Então, dessa forma, só Deus pode definir a nossa identidade. E Ele já nos definiu quando nos criou assim, da forma como nós somos. E nada do que vem lá de fora, essa subjetividade e essa identificação a partir dos sentimentos, a partir dos desejos, né? A Bíblia nos orienta o tempo todo que nós devemos morrer para nós mesmos, devemos crucificar com Cristo as nossas paixões, os nossos desejos, e nos perguntar, diante desse conflito que nós estamos vendo, sempre, qual foi o propósito de Deus ao criar homem e mulher? E isso a gente vai ter a resposta. Através da palavra de Deus, nós vemos a resposta, o plano criacional de Deus, a beleza da criação de Deus, como já foi falado aqui, os papéis bem definidos entre homem e mulher, que de nenhuma forma são papéis que disputam entre si, mas que vêm com o objetivo de se complementarem para juntos glorificarem a Deus na forma como foram criados, né? Então, essa é a verdade bíblica que nós temos que defender e viver por ela, né? E ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças, que diante de qualquer conflito que eles tiverem, eles não estão isentos de viver esse conflito, porque eles vivem em ambientes que o tempo todo está trazendo essas ideias que ferem a palavra de Deus, e nós temos o nosso papel de reafirmar com eles que eles não precisam viver esse conflito de identidade, né? Que eles já foram criados de uma forma maravilhosa, planejada, né? Com o propósito de glorificar a Deus com o seu corpo, na forma como eles foram criados. É verdade, meus irmãos, não podemos abandonar o critério objetivo e seguro do sexo biológico de nascimento e se apegar a uma subjetividade da mente. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, a perspectiva bíblica a respeito de sexo, gênero e orientação sexual é de que a pessoa do sexo masculino deve apresentar identidade de gênero masculino, expressar o gênero masculino e ter uma orientação sexual heterossexual, vivida em sua plenitude, dentro do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Semelhantemente, a pessoa do sexo feminino deve apresentar identidade de gênero feminino,
expressar o gênero feminino e ter uma orientação sexual heterossexual vivida em sua plenitude também dentro do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Porém, meus irmãos, apesar, conforme diz Eclesiastes 7:29, apesar de Deus ter feito o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, e dentre essas muitas invenções pecaminosas estão os pecados sexuais de adultério e de imoralidade sexual, que, inclusive, essa palavra, no Novo Testamento grego, tem uma palavra grega na Bíblia, no Novo Testamento, chamada de porneia. Essa palavra porneia, no grego, se refere a toda e qualquer imoralidade sexual ou toda e qualquer conduta sexual ilícita fora dos padrões de Deus. Então, inclusive, Jesus disse, em Mateus capítulo 15, versículo 19 a 20, Jesus disse que o adultério e as imoralidades sexuais, elas surgem do interior do coração do ser humano, contaminando e tornando impuro. Então, é o que Jesus ensinou e falou sobre esse tema. Às vezes tem gente que diz que Jesus nunca falou sobre isso, quem falou foi Paulo, porque Paulo era homofóbico, era misógino, era sexista, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E que Jesus não falou nada disso, e na prática pregam um cano dentro do cano, mas isso não é verdade. Inclusive, o próprio Jesus, quando diz que do interior do coração do homem procedem os adultérios e as imoralidades sexuais, ele está falando, porque a imoralidade sexual, a porneia, inclui a homossexualidade, a prática homossexual, inclui adultério, fornicação, bestialidade, enfim, todo e qualquer comportamento sexual impuro. Então, a queda do homem no pecado trouxe muitas consequências para o ser humano, de modo que, nessa condição de pecador, todas as inclinações dos pensamentos do coração do homem são sempre para o mal. A gente é pecador por natureza, então temos a tendência de cometer pecados, temos essa luta, essa guerra diária. Nós somos tentados diariamente a cometer pecados, mas a Bíblia diz que nós devemos resistir à tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, o que inclui também a anuência e assentimento de pecados sexuais no nosso coração, frutos da cobiça da carne. Porque Jesus, quando falou, por exemplo, do adultério, ele disse que o pecado de adultério não é só quando há conjunção carnal. Se uma pessoa olhar para outra e no seu coração desejá-la sexualmente, no seu coração já cometeu adultério com ela. Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele disse que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. E tendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, ser tentado não é pecado, mas se eu aceitar, consentir, dar anuência ou assentir isso no coração, isso já é pecado, mesmo que eu não pratique fisicamente. Então, quando o homem rejeita o padrão bíblico de pureza sexual e dá vazão à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à soberba da vida, ele passa a praticar as obras da carne, tais como a lascívia, a impureza e a imoralidade sexual. Os nossos desejos, temos vontades, e só que a gente tem que entender que somos pecadores por natureza e nem todo desejo, nem toda vontade que temos é santa, é boa e é boa para nós. Não podemos cair no hedonismo e dar vazão a todos os desejos. Professor Joseone, é muito importante que a gente fale também para os nossos irmãos que nos acompanham sobre a visão bíblica do corpo. Eu sei que vai ter uma lição lá na frente, nesse trimestre, que vai falar sobre a visão bíblica do corpo, a teologia do corpo, mas era importante, já nessa lição, falarmos alguma coisa sobre a visão bíblica a respeito do nosso corpo, não é isso? Isso mesmo.
A visão bíblica no corpo, ela mantém uma consideração da constituição moral. Primeiro ponto, de responsabilidade com o meu corpo e santidade, assim como Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 6, versículo 19 ao 20, porque ele deixa bem claro, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, né, mortal. E é interessante que a Bíblia, ela ensina que nós somos chamados a viver de acordo com os princípios morais, certo? Estabelecido por Deus. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E somos responsáveis de usá-lo de quê? De maneira que esse meu corpo, ele glorifique a Deus. Como foi citado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês e que eles foi dado por Deus e que vocês, não é de vocês mesmos, olha só, na linguagem de hoje, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Como você já frisou bem lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, a respeito da imagem moral de Deus para os seres humanos, ele fez o homem reto. Até mesmo, como Paulo escreve nas suas cartas, ele disse que os pagãos, ele possui conhecimento da lei escrita de Deus, né? E conservam a lei moral escrita em seus corações. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, que até os pagãos ele conhecia essa lei que não podia jamais atribuir esse fator a outro ser. Em outras palavras, somente os seres humanos, certo? Ele possui a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto moral e a vontade de que de escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. E Paulo, ele acrescenta em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vocês são livres, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. É isso aí, meus irmãos. Somos seres integrais, corpo, alma e espírito, são partes indissociáveis do nosso ser, inseparáveis. Não existe apoio bíblico para a ideia de que Deus se interessa apenas pelo nosso coração e não pelo nosso corpo. Não podemos concordar com esse dualismo grego de corpo versus espírito, que o importante é o coração e que o corpo pode fazer com ele o que quiser. Não é isso. Deus nos quer por completo. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Coríntios, Corinto era uma das cidades mais depravadas sexualmente que existia na época, e lá em Corinto, inclusive, tinha também alguns problemas dentro da igreja. Tinha um certo consentimento da igreja sobre pecado de incesto, vários problemas lá na cidade com imoralidade sexual, adultério, homossexualidade. Então, Paulo diz que várias pessoas lá viviam nessas práticas de homossexualidade, adultério e imoralidade sexual, mas que Deus resgatou, Deus transformou, Deus regenerou. E ele disse muito claramente, em 1 Coríntios 6 e 13, que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo não deve estar a serviço da imoralidade sexual, mas para o Senhor. No versículo 15, ele diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6 e 18, ele diz, fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui, porneia no grego, se refere a toda e qualquer conduta sexual ilícita. E ele acrescenta, é uma coisa interessante, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu pratico, eu tenho essa orientação sexual aqui, mas não faço mal a ninguém. Se não faz mal a ninguém, no mínimo faz mal a si mesmo e afronta o Criador, porque ele deixou para nós um padrão de moralidade sexual. E Paulo termina dizendo, vocês foram comprados por alto preço,
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nosso corpo é para a glória de Deus, deve ser usado para a glória de Deus e não para a satisfação dos desejos pecaminosos do nosso coração. O corpo é tão importante para nós que vai haver ressurreição de justos e ímpios. Quando da ressurreição de justos e ímpios, nós, corpo, alma e espírito, seremos transformados, uns para viverem no céu com Cristo e outros para viverem no inferno longe de Cristo. Professora Ceição, algumas pessoas dizem que a prática sexual, a prática homossexual não é pecado, que a Bíblia não considera pecado a prática homossexual. O que é que a gente pode falar e demonstrar a visão bíblica sobre isso? Será que a Bíblia é clara em condenar a prática homossexual ou não? Bom, a Bíblia é muito clara a respeito disso, e apesar de nós estarmos vivendo em um tempo de muita relativização e até de minar, né? Há uma tentativa de minar a autoridade bíblica por parte de algumas pessoas para que possa incluir, para que possa, enfim, amenizar aí esses conflitos e as pessoas são tentadas, em vez de tentarem mudarem o seu comportamento e adequarem-se à palavra de Deus, na verdade, há essa tentativa de elas fazer o contrário, né? Pegar a palavra de Deus assim, e fazer um encaixe, fazer ali um remendo, digamos assim, para que seja aceito. Porém, nós vemos claramente na palavra de Deus o padrão bíblico de casamento entre homem e mulher. Isso porque existe um propósito criacional, estou sempre falando nisso, porque a gente não pode esquecer desse ponto. Porque a desconstrução que nós vemos, que nós assistimos atualmente, é o abandono desse fato, importantíssimo. E é nisso que amarra toda a doutrina bíblica, né, a respeito da constituição de homem e mulher e a respeito do casamento. Então, se nós desapegarmos desse ponto principal, que é a criação, né, que é o fato de Deus ter criado dois sexos, então a gente começa realmente a ceder a tudo a desconstrução que estamos vendo. Então, nós não podemos esquecer, já que estamos enfatizando a doutrina bíblica, estamos enfatizando aquilo que o Senhor Deus determinou para nós, enquanto homens e mulheres, é o padrão bíblico que Deus deixou impregnado a partir da sua criação do mundo, né? Ao criar homem e mulher e dizer a eles que crescessem e se multiplicassem, então nós vemos aí claramente o padrão já bem definido de Deus. Nós não podemos nos prender a questões, como muitas pessoas falam, não falam muito pouco sobre isso, mas ele falou o que tinha que ser falado, e Jesus renovou nas suas palavras sobre o casamento, fez referência sobre o casamento entre homem e mulher. Então, esse é um padrão bíblico bem claro, e todos os conflitos que nós assistimos é da teimosia, na verdade, do homem, em não se submeter à vontade de Deus. E daí vem todos os sofrimentos e todas as mazelas e todas as questões que nós vemos aí, é simplesmente por causa do pecado e a teimosia do coração do homem em não se submeter àquilo que Deus determinou. Então, esse é o padrão bíblico, é o modelo que Deus deixou, que o Senhor Jesus fez referência, né? E nós precisamos nos ater a isso. Deus nos criou, homem e mulher, com papéis bem definidos, com propósito, né, da criação, propósito de crescer, de multiplicar e glorificar Ele com o nosso corpo, como nós já falamos aqui. Então, não há dúvidas, né, de que a palavra de Deus endossa esse modelo, é esse o modelo de casamento entre homem e mulher, e nós temos que reafirmar isso diante de todas as desconstruções que nós estamos assistindo. Isso, a teologia inclusiva, a teologia gay, tem propagado que a Bíblia não condena a prática homossexual e tenta ressignificar, reinterpretar
todos os textos bíblicos que falam sobre o tema, inventarem contextos diferentes para dizer que não é bem assim. Mas a Bíblia é muito clara, em Levítico 18 e 22, diz: não pratique a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Em Levítico, capítulo 20, versículo 13, ainda na versão NVT, diz: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, combatia essa prática da homossexualidade, tanto dentro quanto fora do contexto de cultos pagãos. E no Novo Testamento, essa prática é mais ainda combatida. Inclusive, como já falamos, o Novo Testamento usa a palavra porneia e diz que aqueles que praticam porneia não herdarão o reino de Deus, etc., que a porneia é uma obra da carne, e porneia é toda e qualquer conduta sexual ilícita, é toda e qualquer imoralidade sexual. E Jesus, ele falou claramente em Mateus 15, 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios e as imoralidades sexuais. Inclusive, o texto grego está no plural, fala de imoralidade sexual no plural. Então, porque existem várias imoralidades sexuais. A porneia é um pecado sexual que se manifesta de diferentes formas, na forma de fornicação, pedofilia, incesto, adultério, e, inclusive, também a homossexualidade ou a prática homossexual. E Paulo também reforça a questão da condenação da prática homossexual, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24, versículo 26 e 27, diz assim o texto bíblico: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Observe como Paulo é claro, mostrando que isso degrada e desonra o próprio corpo. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Então, está sendo questionado também a questão do desejo, do sentimento que é vergonhoso. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. O desejo é grande, o desejo é ardente, mas como Deus disse a Caim, o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A tentação vem, mas temos que resistir. E ele diz: homens praticaram atos indecentes com outros homens, e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Paulo também condena a prática homossexual em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Mas, professor Joseone, uma coisa que chama atenção é que quando Paulo condena a prática homossexual em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, ele deixa muito claro que tem condição, sim, de arrependimento e de transformação. E ele sugere que alguns crentes lá de Corinto eram ex-homossexuais, não é isso? Isso mesmo. É interessante que quando Jesus ele cita lá em Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9, ele deixou bem claro que, mas no princípio da criação, Deus criou homem e mulher. E por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne. Vemos que a prática da homossexualidade ela é combatida desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, né? E para alguns eles solicitavam que era um culto ritual, outros culto moral, mas a Bíblia ela deixa clara entre dois tipos de cultos, tanto o culto moral como o culto que é cerimonial e o culto moral. E essa prática, sim, Deus ele deixou bem claro, através do seu Filho Jesus Cristo, que todo pecado ele tem perdão, a não ser um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo,
e que o homem que, se ele se arrepender verdadeiramente, está pronto para ser perdoado dos seus pecados, como João cita isso, o próprio apóstolo Paulo ele citou isso, e também com essa prática que foi combatida na igreja de Coríntios, que tinha todo tipo de imoralidade, que essa palavra imoralidade, ela tem vários termos, tanto no hebraico como no grego, isso dependendo do contexto do viés da sexualidade daquela pessoa, que podemos concluir aqui, a teologia de gênero está arraigada na teologia da criação, macho e fêmea. O que Deus criou tem um valor e dignidade intrínsecos e ponto, o que passa disso é procedência maligna, mas que todos sim estão prontos ao arrependimento. No mesmo modo como Deus tratou na Bíblia, que trata o mesmo texto, como prostitutas, como homens abomináveis, também trata essa prática da homossexualidade. Então, para Deus, é o mesmo tipo de pecado, e para nós, sim, e para Deus, há um perdão de pecado para esse povo, sim. Ok, então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele identificou que na igreja de Corinto tinha alguns irmãos que antes de serem crentes, eles praticavam diferentes pecados aí no mundo, inclusive pecados de homossexualidade, né, de práticas homossexuais. Inclusive, Paulo fala, né, de homossexuais passivos e ativos. A cultura greco-romana era muito permissiva nessa área da homossexualidade, e existia muito também a pederastia, em que muitos homens adultos abusavam de adolescentes, de jovens, abusavam sexualmente de adolescentes e jovens, e isso era visto como normal na sociedade. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, e no final Paulo diz: assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Ou seja, lá em Corinto tinha crente que antes de ser crente praticavam essas coisas. Mas aí ele diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar, não há pecado tão grande, tão grave que Deus não possa perdoar. Inclusive, os pecados de práticas sexuais e de homossexualidade, eles aparecem iguais em listas, como aparece o pecado de mentira, de adultério, de fornicação, de briga, e tantos outros pecados que às vezes são até mais aceitos pela sociedade, né? Então, tanto é pecado a homossexualidade como a mentira. Mas, meus irmãos, o nosso tempo já está se esgotando. Quer falar mais alguma coisa, professor José? É interessante que a Bíblia NVI, a partir da versão 2001, como você frisou bem, ela torna o texto ativos e passivos, né? Na NAA, ela não vem esse termo, na Revista Almeida Corrigida, não vem esse termo. Então, é interessante que a NVI deixou bem claro para essas práticas, tanto ativos como passivos, né? Isso, porque tem uma tendência de achar que somente... Porque no grego são duas palavras Isso, diferentes, né? E alguns distintas, isso. tentam achar que só seria pecado ou O imoral ativo. ou passivo. Mas aquele pederasta, aquele homem greco-romano que abusava de adolescentes e de jovens, Isso mesmo, que o isso ativo. era muito exaltado. Ou seja, esse homossexual ativo, o pederasta, ele também está cometendo um pecado, né? Também. Meus irmãos, vamos às considerações finais, porque o nosso tempo já se esgotou. Professora Conceição, quais são as suas considerações finais? O que é que você tem uma palavra a deixar aí para pessoas que vivem na prática homossexuais e também crentes que são tentados nessa área? Bom, é sempre bom a gente enfatizar nas nossas salas de aula, né, os professores, que é possível que entre os nossos alunos nós tenhamos famílias que estejam lidando com situações as quais a gente comentou aqui, né? Então, é sempre importante lembrar que a graça de Deus, ela está disponível, né? Que o Senhor Jesus tem perdão, que o Senhor Jesus pode transformar vidas, né? Nós temos testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas,
e entender que esses conflitos muitas vezes é por questão justamente daquilo que nós comentamos aqui. O pecado, o coração do homem, leva esse homem a ir contra aquilo que Deus planejou, contra a vontade de Deus. E essa luta é justamente isso, essa pessoa lutando para não atender ao propósito para o qual ela foi criada, né? E nós devemos aí ter esse papel, além de reafirmar nossa crença, nossa fé, né, na doutrina, na autoridade da palavra de Deus, ter também essa proposta, né, de evangelizar e alcançar essas pessoas, dizendo a elas, né, para que elas foram criadas, né, enfatizando a questão da sua identidade, que a sua identidade ela não deve ser definida por aquilo que elas sentem, né? Não é uma coisa subjetiva, mas que Deus, a criá-la daquela forma, ele já estava ali impregnando nela uma identidade, né? Feita ali, criada conforme imagem e semelhança de Deus. Então, essa palavra que eu deixo, né, que o Espírito Santo nos ajude, nos dê aí uma boa aula rica, né, de aprendizado, e que ele nos oriente em todas as coisas. Amém. Muito obrigado, professora Ceição. Professor Joseone, suas considerações finais. Graças a Deus, por essa lição maravilhosa. Passar para os nossos alunos que eles sintam que a sexualidade ela é um dom de Deus, só com propósito, né? E isso a gente vê em Gênesis capítulo 2, verso 24, e que a sexualidade ela é um dom de Deus, projetada para ser desfrutado no contexto do casamento para a procriação. Então, isso que é assim, o contexto bíblico, que nós possamos entender isso claramente, né? E que os alunos entendam também essa prática, que não é nenhuma aberração, essas práticas de sexualidade, mas é um dom de Deus com propósito, e que Deus nos ajude a, cada dia mais, que esse assunto fique mais à tona, para a gente aprender mais um pouco sobre ele. Que esse pessoal ganhou muito território agora nos últimos tempos, enquanto a gente não estava muito despertado para esse tema. Então, que Deus nos ajude e que nossa aula de domingo ela seja maravilhosa para que aprendamos sim sobre essa prática. Amém. Muito obrigado, professor Joseone. Muito bem, meus irmãos, os nossos desejos, vontades e percepções pessoais subjetivas não podem determinar a nossa identidade de gênero e nem a nossa orientação sexual, em detrimento do nosso sexo biológico e dos princípios que regem a nossa sexualidade à luz da Bíblia. Para as pessoas que vivem na prática homossexual, eu quero dizer uma coisa: Deus ama vocês, Deus tem amor, tem misericórdia, perdão e regeneração para todas as pessoas, inclusive também para as que vivem na prática homossexual. Então, se vocês se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo e aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador, vocês também serão transformados, como também a Bíblia fala que aconteceu lá na cidade de Corinto. A provisão da salvação é inclusiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas, conforme Tito 2:11. Embora a provisão da salvação seja inclusiva, a efetivação da salvação e a comunhão com Deus são exclusivas para as pessoas que se convertem a Cristo e permanecem nele. Então, tem que haver uma conversão a Cristo. Para os que já são crentes e passam por tentações homossexuais, saiba de uma coisa, conforme diz o hino da harpa: tentado não ser, exceder é tentar. Muitos homens e mulheres de Deus também são tentados a praticar os mais diferentes tipos de pecado. Então, como a Bíblia diz, não veio sobre vós provação ou tentação, senão que seja comum a todos os homens. Mas Deus é fiel, que não vai deixar a gente ser tentado além do que a gente possa suportar, mas junto com a tentação vai nos dar o escape. Então, ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Não podemos ceder à tentação nem no coração e nem fisicamente e externamente. Mas
estando em Cristo, recebemos graça de Deus para vencermos as tentações e vivermos uma vida santa para a glória de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, mais um programa, Evidência Síntese Podcast. Agradeço ao professor Joseone, à professora Sessão, pela companhia nessa aula e desejo a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente uma excelente aula lá na sua classe, na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa sala de aula, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros. A paz do Senhor, professor Joseone, professora Sessão e a todos, e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Amém. Até o próximo.